Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo número legal, iniciamos nossos trabalhos. Declara aberta a 6ª sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, neste dia 25 de março de 2021. Vereadores, antes de iniciar essa sessão, eu gostaria de pedir... Vereadores, antes de iniciar essa sessão extraordinária, gostaria de pedir a vocês 1 minuto de silêncio pela morte do pai do integrante dessa casa de lei, Dr. Sidney, e também do funcionário público Valmir, que acabamos de ficar sabendo agora, ambos por morte de Covid, deixando bem claro a seriedade desse problema que a gente está em nossa cidade. Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei 011/2021. Essa presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do regime interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei 011/2021, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar e a utilização do Instituto Constitucional da Transferência e Transposição de Dotação Orçamentária com orçamento vigente. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Os termos do regimento interno solicitam parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra o vereador Ney Lira, presidente da CAGE. Está ausente. Com a palavra o vereador Gilmar, vice-presidente da CAGE e da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Eduardo Pereira, membro da CAGE. Senhor presidente, eu poderia só me passar novamente qual é o número do projeto? Qual? É o 012 ou o 011? É o 011. Senhor presidente, na condição de membro da Comissão de Análise Jurídica, eu tive o cuidado de manusear bem o projeto proposto, apesar de volumoso, tratar de 30 milhões de reais, um pouquinho mais, 75 mil reais. O projeto trata de uma adequação orçamentária referente ao exercício de 2011, de 2020 para 2021. Processos administrativos da Prefeitura que não foram consolidados a sua execução orçamentária criaram no município sobras das fichas orçamentárias que têm que ser transpostas para os exercícios desse ano e também o superávit, ou seja, uma arrecadação superior à prevista que o município teria para o exercício. Somando esses valores, a secretária nos encaminhou o respectivo projeto para fazer apenas a sua adequação. Considerando que aqui nós temos demandas e fichas orçamentárias que atuam na área da saúde, na área da segurança, na área da assistência social, senhor presidente, eu quero deixar aqui na mão de todos os vereadores, principalmente o presidente dessa casa, o alcance do Poder Executivo nas políticas públicas necessárias para que o município continue de pé.
Está muito difícil, senhor presidente, os nossos munícipes, o que está acontecendo na altura do campeonato com relação a essa extrema necessidade de se manter o distanciamento. Abrimos essa sessão já com um minuto de silêncio para entes queridos da nossa cidade que perdem suas vidas por causa do Covid. Mas eu também tenho uma preocupação na questão da segurança alimentar, eu também tenho uma preocupação em outras demandas que o nosso município não pode deixar de assim executá-lo. Então, na condição, senhor presidente, de um membro dessa comissão de assuntos jurídicos, nós podemos fatiar esse orçamento no decorrer do processo do exercício vindouro ainda que nós estamos, para assim entender de cada ficha orçamentária qual a aplicação dos seus recursos. O crédito que eu dou agora nesse regime de urgência leva em consideração a situação que nós nos encontramos no nosso município e a necessidade de não render o poder executivo. No seguinte sentido, temos que ajudar, e essa é a nossa política, essa é a nossa vontade. Então, nessa condição, senhor presidente, eu dou pela tramitação favorável desse regime de urgência, que a gente possa votar esse projeto, que o prefeito tenha na mão dele uma peça orçamentária adequada com o seu planejamento político administrativo. Esta casa não faltará ao executivo. O senhor vota em tramitação? Obrigado, vereador. Parabéns por sempre estudar esses remanejamentos feitos pelo executivo. Com a palavra, a vereadora Renata Barreiro, presidente da COF. Com a palavra, o vereador Matheus Rodrigues, membro da COF. Senhor presidente, eu também, como membro da Comissão de Orçamento e Finanças, e após o convite que fizemos, eu digo informalmente, até porque foi um convite em cima da hora para a secretária de Administração e Finanças e membros do Planejamento Financeiro, tivemos em uma hora e meia, um debate aqui para poder entender melhor a adequação e aonde serão investidos esses recursos. Eu até peço, e a gente já pediu, peço agora formalmente, para que sempre que vier um recurso desse aporte, desse tamanho, para que a gente tenha sempre as fichas orçamentárias especificadas para onde serão as realocações, para onde serão os destinos dessas verbas. E eu não digo com a promessa, que a promessa é uma palavra muito forte, mas com um compromisso do Poder Executivo de que dentro desses 30 milhões que estão sendo suplementados, para que o Hospital de Bertioga, onde todos nós aqui temos sido bem ativos, convocados, indo pessoalmente conferir a dinâmica, a organização e a falta de médico, que a gente tem que ser bem claro aqui, nós temos um compromisso da Secretaria de Saúde e do Poder Executivo para que isso seja suprido agora também dentro desses 30 milhões. Então, eu estou também dando meu aval aqui pela tramitação para que a gente possa, dessa maneira, estancar um problema de que, com certeza, é um dos grandes calcanhar de Aquiles nessa questão do tratamento do Covid dentro do Hospital de Bertioga. Então, eu estou pela tramitação, confiando que os investimentos serão destinados e um deles dentro da parte de saúde. Obrigado, vereador. Em discussão, os pareceres verbais da comissão sobre a tramitação do projeto. Em discussão e votação, que estiver de acordo com as que se encontram, aprovado. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 30.074.250,68 e a utilização no Instituto Constitucional da transferência e transposição de dotações do Orçamento Geral na importância de R$ 387.754,00 do corrente exercício. Em discussão o artigo, em votação, aqueles que estiverem de acordo com as que se encontram, aprovado. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito mencionado no artigo anterior, serão utilizados recursos previstos nos incisos 1, 2 e 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64. Recurso e valor: superávit financeiro, Tesouro Geral, R$ 10.302.032,84. Seção onerosa,
R$ 737.996,89. Alienação de bens, R$ 505.249,69. PNA-FM, R$ 157.715,63. CIP, Fundo Municipal de Iluminação Pública, R$ 3.943.072,05. PENAT, Programa Nacional de Transporte Escolar, R$ 22.139,98. Assistência Social, Recurso do Estado, R$ 443.883,98. Assistência Social, Recurso da União, R$ 482.298,17. FUNESPA, Fundo Municipal de Prestação Ambiental, R$ 296.404,82. FUNPA, Fundo Municipal de Proteção Ambiental, R$ 18.032,57. FUNSEG, Fundo Municipal de Segurança Pública, R$ 283.924,95. FUMAT, Fundo Municipal de Assistência ao Trânsito e Transporte, R$ 664.949,95. Academia ao Ar Livre, R$ 63.069,86. Fundo Municipal de Saúde, Recurso Estadual, R$ 789.726,09. Fundo Municipal de Saúde, Recurso da União Europeia, R$ 1.436.301,22. FNH, Fundo Municipal de Habitação, R$ 172.476,01. Excesso de arrecadação, BL-MAC, Procedimentos MAC, R$ 297.115,40. Finisa 1, R$ 5.588.221,81. Finisa 2, R$ 3.979.638,77. Por anulação, 0117012843090469071290.000. Transferência 011701284309010021469071 R$ 1.24037811201152024335043 R$ 70.000. Transposição 0119081230620613390339 R$ 17.754. Em discussão o artigo, em votação, considerado de acordo com o segundo ponto, aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão o artigo, em votação, considerado de acordo com o segundo ponto, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 011/2021, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar e utilização do Instituto Constitucional da transferência de transposição de dotações orçamentárias no orçamento vigente, de autoria do senhor prefeito. Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei 012/2021. Essa presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos do regimentais para o projeto de lei 012/2021, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Em votação, para referendar o pedido de tramitação no regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram.
Os termos do regimento interno solicitam parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Neymira, presidente da Caixa. Pela tramitação, presidente. Com a palavra, o vereador Gilmar, vice-presidente da Caixa e da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Pereira, membro da Caixa. Senhor presidente, com relação ao projeto 012, trata de duas secretarias: Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Turismo e Cultura. Nós estamos fazendo a adequação de R$51 mil nas fichas da Secretaria de Ação Social e de R$187 mil na Secretaria de Turismo. O que me preocupa nesse projeto, senhor presidente, é que ele fala aqui na sua mensagem explicativa, vou ver aqui, a fim de corrigir a classificação de natureza de despesa para transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos sobre a lei federal. A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, a inclusão classificação funcional, criando duas fichas. Então ela trata de fazer repasse, creio eu, do terceiro setor, algum tipo de consórcio que esteja sendo criado. Eu não tenho conhecimento, aqui não vou especificar. Se depois Vossa Excelência puder levantar e comunicar essa casa, também ficaria contente. No mais, senhor presidente, ela reúne condições pela tramitação normal. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Renata Barreiro, presidente da COF. Pela tramitação. Com a palavra, o vereador Matheus Rodrigues, membro da COF. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais da comissão sobre a tramitação do projeto. Em votação, o chefe de acordo se encontra aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial na importância de R$238 mil. 0120-0208-244-0166-2-090-33-90-5 mil. 0120-0208-244-0166-2-090-4490-40-18 mil. 0120-0208-244-067-2-091-44-9039-5 mil. 0120-0308-243-01702-034-33-9034-23 mil. 0124-0123-695-01-112-020-33-9095 mil. 0124-0123-695-01-112-2-154-33-7170 182 mil. Em discussão, artigo em votação. Quem chegar a acordo com se encontra aprovado. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito mencionado no artigo anterior, serão utilizados recursos previstos no inciso 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320/64. Por anulação: 0120-244-0166-2-090-33-9030-5 mil. 0120-288-244-0166-2-090-33-9039-18 mil. 0120-244-0167-2-091-33-9030-5 mil. 0120-0308-243-0170-2-034-33-5043-23 mil. 0124-0123-695-020-3-190-11-5 mil. 0124-0123-695-012-2-154-33-4041-182 mil. Em discussão e votação, aquele chefe de acordo com as que se encontram aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão e votação, artigo 3º, aquele chefe de acordo com as que se encontram aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 012/2021, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Da autoria do senhor prefeito.
Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de lei complementar 002/2021. Essa presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei complementar 002/2021, que dispõe sobre infrações administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, nos termos que especifica. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo com isso que se encontram, aprovado. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra o vereador Ney Lira, presidente da Caixa. Pela tramitação, presidente. Com a palavra o vereador Gilmar, vice-presidente da Caixa da COFA. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Eduardo Pereira, membro da Caixa. Senhor presidente, eu vou optar aqui pela tramitação do projeto, considerando a responsabilidade total do seu autor. Creio que o projeto passeia de vista constitucional na questão dos princípios que nós teremos que respeitar, mas ponderando o bom senso que Vossa Excelência me passou na tarde de hoje com relação à tramitação desse projeto, eu vou dar prosseguimento nele, sem questionar questões intrínsecas constitucionais que eu deveria observar, que haja segurança e bom senso. Se nós estamos tratando da questão da saúde, nós precisamos também não usar esse tipo de ação para penalizar a quem hoje já está mais do que penalizado. Ou seja, eu sou a favor que as pessoas usem máscara em determinados ambientes, mas você vê, o projeto me fala do distanciamento entre as pessoas, senão vai tomar uma multa. Tá? Então, quando isso me fala, eu coloquei aqui do lado do meu projeto, um dos parágrafos aqui, e o ônibus? Como eu vou fazer o trato do ônibus? As pessoas estão aglomeradas dentro do ônibus. Então, o que eu quis especificar quando eu trato desse assunto, que é impossível de não se ter, é que se use a máscara dentro dos ônibus. Mas se o cidadão não estiver de máscara, diz que ele vai ser multado. E quando cai para a questão do distanciamento, se ele não manter o distanciamento, também diz que ele vai ser multado. Mas já não observa claramente a questão do distanciamento dentro do ônibus. O que nós estamos fazendo aqui para alertar é que vai ter que ter critério para usar a caneta. Porque se nós formos colocar e tolir direito constitucional do cidadão, vai ficar ruim para esse vereador que tem aqui que tem que defender isso. Mas eu acredito que se essa ferramenta é necessária para o executivo pôr ordem na casa, ou ordem no município, ter voz para poder interagir, então eu vou dar pelo meu voto pela tramitação mais um crédito. Mas colocando, que Vossa Excelência colocou, que instituições serão respeitadas, que a gente não use o poder da caneta para amedrontar ninguém, e sim para pôr ordem e que a gente consiga, de uma maneira geral, garantir que a segurança sanitária proceda no município. R$5.000 para quem produzir festa clandestina na cidade. Eu sou favorável. Nós temos que ter controle disso, não é hora disso. Então, eu acho que o prefeito também merece ter esse poder na mão dos seus agentes fiscalizadores para que a gente controle. Mas eu tenho que ter cuidado em oferecer condições para as pessoas poderem circular nessa cidade. Pessoas têm que ir e vir. Existem trabalhos essenciais na cidade ainda, até emergenciais, onde as pessoas precisam, de alguma maneira, ter o seu direito de circular. Não sem o uso de máscara, concordo, mas que a gente também não use nenhum afrontamento para que, através da caneta de um agente, a gente possa multá-lo. Respeitaremos a Constituição, mas entendemos que o momento nos leva a não observar totalmente uma situação para que a gente possa garantir outra. O que está em interesse hoje é que a gente possa, de alguma maneira, garantir a segurança sanitária e, com isso, evitar que o vírus percorra os nossos municípios, a nossa cidade, que a gente garanta aí meios para salvar vidas. Se esse é o sentimento, senhor presidente, tem o meu voto. Obrigado, vereador. Como eu coloquei para Vossa Excelência para algumas observações pontuais de outros vereadores, esse projeto ele vai ser votado hoje em primeira discussão e na semana que vem segunda discussão. Até lá, pegar esses apontamentos e a gente discutir, levar para o executivo, e é válido alguns apontamentos a gente dar uma observada. Com a palavra, a vereadora Renata Barreiro, presidente da COFA. Com a palavra, o vereador Matheus Rodrigues, membro da COFA.
discussão, os pareceres verbais da comissão sobre a tramitação do projeto. Em votação, a Conselho de acordo com as que se encontram, aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura do referido projeto artigo por artigo. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre as infrações administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. Em discussão, artigo em votação, que de acordo com as que se encontram, aprovado. Capítulo 2. Das infrações e sanções para o enfrentamento da emergência de saúde pública. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 2º. Considera-se infração administrativa lesiva ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 toda ação ou omissão voluntária ou não que viole as regras jurídicas previstas nessa lei, nos decretos, regulamentos, protocolos e normas que se destinem à promoção, preservação e recuperação da saúde no combate da pandemia. Seção 2. Das infrações administrativas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Em discussão, artigo 2º em votação, que de acordo com as que se encontram, aprovado. Artigo 3º. São enquadradas como infrações administrativas lesivas ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Inciso 1. Participar de atividades, eventos, reuniões ou festas que geram aglomeração de pessoas, bem como em se tratando de estabelecimentos comerciais, moradias, casas ou apartamentos de veraneio ou outros locais definidos pelo decreto. Inciso 2. Promover eventos de massa ou inseridos no conceito de aglomeração, permitidos ou deixar de realizar seu controle quando o evento esteja autorizado. Inciso 3. Descumprir normas administrativas municipais relativas a proibição, suspensão ou restrição de horário de funcionamento do estabelecimento ou do local de prestação de serviço. B. A proibição, suspensão ou restrição de horário de atendimento presencial do público e ou clientes. C. A proibição, suspensão ou restrição de reuniões com público presencial. D. Ao controle de lotação de pessoas no estabelecimento ou em local de prestação de serviço, quando autorizado o atendimento ao público presencial. E. Ao distanciamento mínimo entre as pessoas em todas as direções em atividades internas ou no atendimento ao público presencial, este quando autorizado. Inciso 4. Descumprir comunicado de isolamento domiciliar determinado por profissional de saúde sem prévia justificativa avaliada pela autoridade sanitária competente. Inciso 5. Obstruir ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades administrativas no exercício de suas funções. Inciso 6. Não usar ou ainda o uso incorreto de máscara facial durante o deslocamento pelos bens e logradouros públicos municipais e no uso de transporte público. Inciso 7. Falta ou uso incorreto de máscara por clientes, funcionários e colaboradores no estabelecimento ou recinto de prestação de serviços. Parágrafo 1º. Considera-se a aglomeração mais de 4 pessoas reunidas sem distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa e ou sem uso de máscara, participando de festas, reuniões simples, eventos de qualquer finalidade, reuniões dos logradouros públicos, estabelecimentos comerciais, moradias, casas ou apartamentos de veraneio e outros locais definidos no decreto. Parágrafo 2. As infrações administrativas previstas neste artigo abrangem os locais públicos ou privados. Parágrafo 3º. Considera-se o uso correto da máscara facial aquele que cobre totalmente a boca e o nariz. Parágrafo 4º. A população em geral é permitido o uso de máscaras artesanais e é recomendado não usar aquelas produzidas para uso hospitalar. Seção 3. Das penalidades e procedimento. Em discussão, artigo 3º em votação, que estiver de acordo com as que se encontram, aprovado. Artigo 4º. As infrações administrativas serão punidas com multa e suspensão do alvará de localização e funcionamento, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa decorrente de outras
quando cometidas por pessoa jurídica. Em discussão e votação, artigo 4º, que já de acordo com o 5º, aprovado. Artigo 5º. As infrações administrativas serão punidas com multas sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa decorrente de outras leis, quando cometidas por pessoa natural. Em discussão, artigo 5º, em votação, que já de acordo com o 5º, aprovado. Artigo 6º. Os valores das multas relativas às infrações estabelecidas nesta lei serão: parágrafo 1º. No caso de infringência ao artigo 3º, inciso 1, por pessoas naturais, a multa será R$ 500. Parágrafo 2º. No caso de infringência no artigo 3º, inciso 4, por pessoas naturais, a multa será R$ 1.000. Parágrafo 3º. No caso de infringência ao artigo 3º, inciso 6, por pessoas naturais, a multa será de R$ 500. Parágrafo 4º. No caso de infringência ao artigo 3º, inciso 5, por pessoas naturais ou jurídicas, a multa será de R$ 1.000. Parágrafo 5º. No caso de infringência ao artigo 3º, inciso 2, por pessoas naturais ou pessoas jurídicas, a multa será de R$ 5.000. Parágrafo 6º. No caso de infringência ao artigo 3º, inciso 3, por pessoas jurídicas, a multa será de R$ 1.000. Parágrafo 7º. No caso de infringência ao artigo 3º, inciso 7, por pessoa jurídica, a multa será de R$ 5.000. Em discussão, artigo 6º, em votação, que já de acordo com o 5º, aprovado. Artigo 7º. No caso de infringência ao artigo 3º, incisos 2 e 3, a fiscalização efetuará: inciso 1, notificação exigindo o fechamento do local imediatamente. Inciso 2, não atendida a notificação, será aplicada a multa prevista no artigo. Inciso 3, no caso de reincidência, será aplicada a multa no valor em dobro. Inciso 4, após a notificação e da aplicação das multas previstas nos incisos 2 e 3 deste artigo, se o infrator se mantiver aberto e ou sem observar o distanciamento mínimo entre as pessoas, a fiscalização poderá suspender provisoriamente o alvará de localização e funcionamento pelo período de 1 mês. Em discussão, artigo 7º, em votação, que já de acordo com o 5º, aprovado. Artigo 8º. Os valores das multas previstos no artigo 6º serão corrigidas anualmente com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente. Em discussão, o artigo 8º, com a palavra o vereador Eduardo Pereira. Presidente, talvez uma falta de fé da técnica legislativa, mas serão corrigidos anualmente. É duro, hein? A lei tem previsão de durar mais de um ano, mudando as pessoas por falta de máscara. Depois, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente. Ela nem esclarece como ela fala isso. Eu recomendo que, em segunda discussão, com a ajuda da técnica jurídica da Casa, a gente possa até suprimir esse artigo 8º, que ele não ajuda nada. Tá bom, vereador, vamos passar para frente isso aí, vamos conversar para rever algumas coisas da segunda discussão. Pode continuar, secretário. Artigo 9º. As infrações serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com ato de infração lavrado no local ou mediante o boletim de ocorrência. Só um minuto que eu não coloquei o artigo 8º em votação. Em discussão e votação, artigo 8º, quem tiver de acordo com o 5º, aprovado. Em discussão e votação, artigo 9º, quem tiver de acordo com o 5º, aprovado. Artigo 10. O ato de infração conterá: inciso 1, o nome do infrator ou responsável, o seu domicílio ou residência e demais elementos necessários à sua qualificação e identificação. Inciso 2, o local, data e hora em que a infração foi constatada. Inciso 3, o dispositivo legal transgredido e a descrição sucinta da infração e dos fatos ocorridos. Inciso 4, o fundamento legal de imposição de penalidade. Inciso 5, as assinaturas do agente atuante, do atuado ou seu representante legal e nas suas recusas de duas testemunhas devendo o fato constar no respectivo auto. Inciso 6, na aplicação de multa deverá contar o prazo de até 15 dias para que o infrator recolha o valor da multa imposta ou apresente defesa no mesmo prazo, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Parágrafo único. As omissões ou incorreções não acarretarão nulidade do auto de infração quando no processo constarem elementos suficientes a comprovar a ocorrência da infração e ou a responsabilidade infrator. Em discussão, artigo 10º, votação, que estiver de acordo com o artigo 5º, aprovado. Artigo 11. As penalidades serão imputadas a quem causou a infração, concorreu ou dela se beneficiou, direta ou indiretamente, além do proprietário do imóvel. Parágrafo 1º. Considera-se causa a ação ou omissão voluntária ou não, sem a qual a infração não teria ocorrido. Parágrafo 2º. Se o agente fiscalizador não conseguir identificar o infrator, esse deve ser conduzido para o distrito policial mais próximo. Em discussão, o artigo 11º. Questão de ordem. Com a palavra. Senhor presidente, coloco também para a segunda discussão, talvez a supressão de parte do artigo 11, além do proprietário do imóvel. Se o cara não deu origem à causa, que culpa ele tem de, por exemplo, alugar um imóvel, ou ter um imóvel alugado e o locador fazer mau uso? Como eu vou saber disso? Como eu vou policiar isso? Mas a previsão de nos punir, ela existe. Então, também para que a técnica possa observar, talvez a gente possa suprimir, isso é possível em segunda discussão, esse final do artigo 11, além do proprietário do imóvel. Se ele não tiver culpa, eu posso penalizar ele. Senhor presidente, já nessa questão, vereador, já nessa questão, nós podemos rever, mas eu vou discordar um pouco de Vossa Excelência por um caso, o vereador Neira, que até nós temos testemunho no plenário. O locatário estava fazendo questões de inferno e só foi resolvido a questão quando o proprietário foi penalizado. Várias vezes foi falado com o proprietário para resolver a situação e foi indo. Quando a multa chegou no proprietário, foi quando a questão foi resolvida. E isso aí tivemos um apoio e agradecer o Castro do DOA, que quando o DOA conseguiu chegar no proprietário, ele doeu no bolso dele e resolveu a questão. Então, podemos rever sim, mas às vezes é complicado. O DOA não chega no bolso do proprietário. Vou falar, vereador. Até a questão, existem casos aí de que as pessoas têm um caso da Vista Linda, se não me engano, o cara tem 30 multas, ele aluga constantemente para bairro, para festa e tudo, ele é mudado para dentro, ele não paga imposto, taxa a obra irregular e tudo, ele não dá nem aí. Realmente é o caso porque isso não está largado, mas muita gente, realmente, o cara quando aluga, ele é responsável e consta do contrato. E se não tiver uma forma também de punir, o pessoal está abusando de algumas situações, o pessoal detém tudo no contrato, e realmente os moradores da vizinhança são prejudicados. Nesse caso, tem uma falta no proprietário sempre responsável. Verdade. Em discussão dessa primeira votação, de acordo com o 5º, aprovado. Artigo 12. Para a imposição da penalidade e sua graduação, a autoridade competente deverá levar em conta: inciso 1. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública. Inciso 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento das normas de combate à pandemia. Inciso 3. A reincidência. Em discussão, artigo 12º, em votação, de acordo com o 5º, aprovado. Artigo 13. São as autoridades competentes de forma comum para elaborar o auto de infração e instaurar o processo administrativo os funcionários dos órgãos públicos da administração municipal designados para as atividades de fiscalização, especialmente os agentes de fiscalização, de vigilância sanitária e de guarda civil municipal. Capítulo 3 das disposições finais. Em discussão, artigo 13º, em votação, se houver acordo com o 5º, aprovado. Artigo 14. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições e normas concernentes ao enfrentamento da emergência de saúde pública que estabelecem medidas restritivas às atividades e serviços. Em discussão, artigo 14º, em votação, se houver acordo com o 5º, aprovado. Artigo 15. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 15º, em votação, que estiver de acordo com o 5º, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar 002/2021, que
dispõe sobre a infração administrativas derivadas de conduta e atividades legislativas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus, nos termos que especifica de autoria do senhor prefeito. Nos termos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária que se realizará na sexta-feira, às 10h30 da manhã, para a segunda votação da Lei 002/2021, aprovados na sessão extraordinária. Não nessa sexta, na próxima sexta. Passando na sexta da outra semana, às 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. 10h30. Bom, eu queria contar com esses vereadores dessa casa para a gente, rapidinho, por causa da importância do projeto, a gente votar na sexta-feira. Pode ser? Pode ir. Matheus? Guarujá? Você também está muito? Obrigado. Com a palavra, a Dona Maria. Presidente, eu fui marcada hoje na rede social. Me parece que o vereador Marcelo, Matheus e mais alguns vereadores foram marcados referente a uma. Eu não vi, eu liguei depois para a pessoa. Referente a um questionamento referente à quantidade de vacinas que estão sendo disponibilizadas nos postos. É muito importante, não sei se saiu no documento daqui, a Prefeitura ou a Secretaria de Saúde, é muito importante frisar e explicar para as pessoas que nós estamos recebendo um número de vacina proporcional ao IBGE. Qualquer um que fique lá no momento da vacinação vai ver que tem muita gente de fora e nós não podemos negar a vacina. Então eu acho que esse esclarecimento tem que ser reforçado para a população, porque as pessoas estão criticando, mas é em função do IBGE. E você fica lá, outro dia eu vi um comentário do vereador Matheus, e eu fui verificar. São muitas pessoas com endereço de fora e nós temos que ceder, nós temos que vacinar. Então, não sei se a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, enviar um documento à DRS, porque eu acho que a Paula Covas, né, ela tem que aumentar o nosso repasse. E amanhã vai acontecer novamente. A quantidade de doses é pequena e vai acontecer de novo. Concordo com a senhora, bem observado. Eu levei até um susto quando eu li lá, esses dias atrás, vacinados 134% de idosos com 77 anos. Eu falava, como isso? Aí eu fui ver que o nosso censo dizia que a gente tinha 900 e poucos idosos com 77 anos, e na verdade foram vacinados quase 1.000, acho que mais de 1.300 idosos com 77 anos. Com a palavra da Matheus. Ressaltar bem o que a vereadora Renata colocou aí. Nós temos um IBGE, se não me engano, de 2010, né? E é muito distante da realidade de Bertioga, que já é diferente de 10 anos, quase praticamente 11 anos, e muito distante da realidade de que de um ano para cá as pessoas que tinham sua segunda residência em Bertioga, agora talvez já grande parte tem uma primeira residência, e foi constatado num dia que eu estive lá, de 20 pessoas, 18 eram de fora, né? O princípio da igualdade, da isonomia, tomaram, né? A Constituição tem todo o direito, mas a gente acaba ficando vendo navios na hora de vacinar os nossos idosos aqui. Isso deve, como a vereadora Renata colocou muito bem, acontecer amanhã. Talvez vai acontecendo cada vez mais, porque quanto mais vai baixando a idade, é maior o número de pessoas que tinham 90, é muito maior do que tinham 60, né? O número de 60, da idade de 60 é muito maior. E, senhor presidente, o senhor abriu a sessão com uma notícia triste, e eu, infelizmente, aqui, enquanto Vossa Excelência e os vereadores faziam a leitura dos projetos, eu recebi a informação de perder uma amiga também, de 24 anos, que estava na Santa Casa, da Bertioga, a Gilda Oliveira, que deixa o marido, que é um amigo nosso, o Alessandro Nene, e uma criança. Ela teve que ser internada, fazer o parto. A moça da farmácia? Da farmácia, isso. Ela teve que ser internada para fazer o parto dela às pressas. Ela faleceu agora, pelo que eu confirmei, ela deixa o marido, o Alessandro, e uma criança recém-nascida que não teve a oportunidade de conhecer sua mãe, que estava entubada e acabou de falecer, infelizmente. Uma triste notícia. Minha esposa estava até falando com as amigas que me parece que estavam precisando de doação de sangue para ela. Elas estavam marcando para passando, foi uma triste notícia que o senhor está passando. Infelizmente,
Então é aí para a gente ver que realmente não é brincadeira. Às vezes o pessoal acha que a gente exagera. Eu, sinceramente, pelo que a gente vê no dia a dia, a gente se percebe que o pessoal não tem um conhecimento de verdade de o que essa doença pode fazer. A gente percebe que ela pega, como nós temos amigos aí, igual o secretário Lousado, o secretário Poiares, que pegou, e ela veio leve. E ela pega outras pessoas e tudo fica. Então é muito complicado. Pedido de tramitação de regime de urgência especial, projeto de lei complementar 003/2021. Essa presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do regimento interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos regimentais para o projeto de lei complementar 003/2021, que concede moratória aos tributos e outros débitos de qualquer natureza municipais, exceto o imposto sobre a transmissão intervírus e a qualquer tipo por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física de direitos reais sobre eles, ITBI e multas aplicáveis à pessoa física ou jurídica, em razão de cumprimento de norma administrativa de cunho sanitário, da forma como especifica e da outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. No centro de regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão Geral Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra o vereador Ney Vila, presidente da Caixa. Pela tramitação, presidente. Com a palavra o vereador Gilmar Guarujá, vice-presidente da Caixa da COFA. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Eduardo Pereira, membro da Caixa. Com a palavra a vereadora Renata Barreiro, presidente da COFA. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra o vereador Matheus Rodrigues, membro da COFA. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto. Em votação, que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Diante da excepcional situação de calamidade pública que justifica o benefício tributário, tendo em vista a pandemia decorrente da Covid-19, todos os tributos municipais, exceto o imposto sobre a transmissão intervírus a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre eles, ITBI e a multa aplicada à pessoa física ou jurídica em razão de descumprimento de norma administrativa de cunho sanitário, referentes ao ano fiscal de 2021, cujo crédito tributário oriundo do lançamento administrativo seja exigível a partir de 1º de janeiro de 2021. Passam a ter o vencimento e consequente cobrança postergados para o dia 29 de outubro de 2021, podendo ser pagos em qualquer data anterior, sem juros e multa. Parágrafo único. Os tributos vencidos de 1º de janeiro do corrente ano até a data da publicação dessa lei, que não estiverem pagos, passam a ter vencimento postergado para o dia 29 de outubro de 2021. Em discussão, o artigo 1º, em votação, que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 2º. Também se concede a postergação da data de vencimento para o dia 29 de outubro do corrente ano de toda e qualquer obrigação ou débito de natureza não tributária que tenha como credor o Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. Os débitos poderão ser pagos até o dia 29 de outubro de 2021. Em discussão, o artigo 2º, em votação, que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 3º. O imposto sobre a transmissão intervírus a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre eles, ITBI, e a multa aplicada à pessoa física ou jurídica em razão de descumprimento de norma administrativa de cunho sanitário, especialmente criada para o combate à pandemia do Covid-19, serão pagos no seu vencimento, não sendo aplicado a moratória prevista nessa lei. Em discussão, o artigo 3º, em votação, que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 4º. A partir do dia 30 de outubro de 2021, os tributos municipais vencidos e não pagos
voltarão nos termos da legislação vigente a ser calculados no momento do seu pagamento com acréscimo de multa e juros legais a partir de seu vencimento original. Parágrafo único. Na mesma data, as obrigações e ou débitos de natureza não tributária serão devidos ao Executivo local com os acréscimos legais ou contratuais de juros e multas nos termos do ato jurídico que lhes deu origem e suporte legal. Em discussão, artigo 4º, em votação, chefe de acordo com as que se encontram, aprovado. Artigo 5º. O benefício que trata a presente lei poderá ser renovado em caso de manutenção do quadro sanitário geral referente à Covid-19, desde que vigente decreto federal ou estadual reconhecendo a pandemia, bem como observada a situação orçamentária financeira do município. Em discussão, artigo 5º, em votação, chefe de acordo com as que se encontram, aprovado. Artigo 6º. O contribuinte poderá efetuar o pagamento de qualquer parcela ou integralidade dos tributos previstos nessa legislação especial antes do dia 29 de outubro de 2021, a qualquer tempo, sendo que o pagamento de qualquer parcela não acarreterá antecipação de data de pagamento de qualquer outra parcela para antes do dia 29 de outubro de 2021. Em discussão, artigo 6º, em votação, aquele que estiver de acordo com as que se encontram, aprovado. Artigo 7º. Por expressa disposição legal, artigo 154, parágrafo único da Lei Federal 5172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, a presente moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. Em discussão, artigo 7º, em votação, que estiver de acordo com as que se encontram, aprovado. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução dessa lei onerarão as rubricas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Em discussão, artigo 8º, votação que estiver de acordo com as que se encontram, aprovado. Artigo 9º. O Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei por decreto. Em discussão, artigo 9º, em votação que estiver de acordo com as que se encontram, aprovado. Artigo 10. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 10, em votação, aqui estiver de acordo, permanece como se encontram, aprovado. Com a palavra, vereadora Renata. Eu gostaria de ressaltar que a matéria que está sendo votada hoje vem de encontro com a minha indicação feita nas sessões atrás, né? Uma forma da gente poder dar uma ajuda para o comerciante nesse momento, tá? Bem lembrado, vereadora. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar 003/2021, que concede moratória aos tributos e outros débitos de qualquer natureza municipais, exceto o imposto sobre a transmissão de intervículos e qualquer tipo por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a cessão física de direitos reais sobre eles, ITBI e as multas aplicadas à pessoa física ou jurídica, em razão de descumprimentos de norma administrativa do cunho sanitário, na forma como se especifica e da outras providências, de autoria do senhor prefeito. Lembrando que esse projeto de lei também será votado em segunda discussão na sexta-feira, dia 2, às 10h30 da manhã. Antes de encerrar essa sessão extraordinária, para a gente iniciar outra, queria aproveitar esse momento aqui, sem demagogia, aqui todos os vereadores, a gente às vezes vê muita pancada no Facebook, muita gente falando, e nós como vereadores, a gente cobra bastante do Executivo a questão do Fundo Social, a questão da Secretaria de Ação Social, de estar mesmo ajudando as pessoas, mas eu aqui ouvindo a vereadora Eduardo Pereira falando da transmissão de R$49 mil para a Secretaria de 60 mil reais, 50 mil reais para a Secretaria de Ação Social. Se a gente pensar pelo que nós temos de demanda no município hoje, é quase nada, é muito pouco. Então, o que eu venho falar aqui para vocês que nos assistem? Todos esses vereadores aqui têm contatos com comunidades, com pessoas que realmente necessitam. Você que tem um vizinho, que de repente você desconfia que ele está passando uma necessidade, não tenha vergonha de perguntar, não, vai lá e pergunta. Você também que está passando necessidade, não tenha vergonha de às vezes falar com o seu vizinho,
tentando fazer algo de bom, para de criticar, vai fazer alguma coisa de bom para o seu vizinho, para o seu próximo, às vezes com um familiar seu. Eu acho que o momento agora é o momento da gente dar as mãos e fazer o melhor. Nada mais, além da tarde, é claro, encerrada a presente sessão.